Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na nossa primeira live da União Espírita de Iracemápolis. Sejam todos bem-vindos e que a gente possa aproveitar esses minutos para refletir um pouco sobre o mundo espiritual, nos conectar com o mundo espiritual, com o plano espiritual maior. E só a título de informação, nós que estamos aqui, eu, o Matheus e a Gabi, estamos todos cumprindo as orientações, o Matheus e a Gabi de máscara, a Gabi em outro cômodo, mantendo uma distância segura. Então, estamos dentro das normas de segurança. E para iniciar, convido a todos para que possamos fazer uma prece, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo pela nossa vida, pela nossa saúde, pela oportunidade de poder refletir sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, que tenhamos muita força, coragem, serenidade para passarmos por todos esses momentos de provas e que possamos cada vez mais nos aproximar da espiritualidade amiga e evoluir. Que o Senhor nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje o tema escolhido foi sobre animais. Eu, mais particularmente, tenho uma afinidade com esse tema, não só pela minha profissão de veterinária, mas eu acho que é um tema pouco abordado na doutrina espírita, um tema que gera muitas dúvidas, e foi um tema que desde o começo eu já quis estudar e me aprofundar mais, e eu espero conseguir passar para vocês tudo aquilo que eu venho aprendendo ao longo desses anos estudando, e que possamos também mudar um pouco a nossa relação com os animais, nos aproximarmos mais deles, respeitá-los mais. Então vamos fazer um bate-papo hoje e refletir sobre essa questão. Primeiramente, eu gostaria que vocês analisassem bem essa imagem, com bastante atenção, para depois a gente conversar sobre ela mais lá na frente. Então, a primeira questão que eu gostaria de falar para vocês é que eu pediria licença para ler esse trecho da Gênese. Todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. A todos, o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor. Então, é para a gente mudar um pouco também esse pensamento sobre os animais. Então, todos nós estamos encarnados a fim de progredir. Todos nascemos simples e ignorantes. E qual é o mesmo fim? O progresso, a perfeição. Aí no Livro dos Espíritos, questão 73, nós encontramos: o instinto é independente da inteligência? E a resposta: praticamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. E eu gostaria de frisar isso porque há uma divergência se os animais têm inteligência, se os animais agem só por instinto, e a gente vê nessa questão que o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, mas não deixa de ser uma inteligência. A gente algumas vezes age por instinto, mas em nós humanos o predominante é a inteligência. Agora, nos animais, eles têm uma espécie de inteligência. Então, o que seria isso? Eles não raciocinam. Por exemplo, eu estou com fome nesse momento, eu vou pensar, eu quero fazer um lanche. Então, eu vou lá abrir a geladeira, pegar os ingredientes e fazer um lanche. O animal não. Ele pensa, eu estou com fome, vou lá no meu pratinho de ração, por exemplo, um cachorro e um gato. Mas eles não têm esse raciocínio continuado. Então, são flashes. E na questão 593, ainda do Livro dos Espíritos, a gente encontra: podemos dizer que os animais só agem por instinto? Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que têm inteligência, mas ela é limitada. Então, eles têm essa inteligência, só que ela não é igual à nossa. Não adianta a gente querer comparar a inteligência de um ser humano com a do animal.
E também nem dizer que eles só agem por instinto. Quantas vezes há uma situação, quem tem animal em casa sabe, que o animal faz uma coisa que ele nunca fez e que dá aquela sensação que ele pensou nisso. Então não é só um instinto, uma coisa mecânica, é um princípio de inteligência. É a mesma coisa de comparar uma criança de 1 ano. Ela não vai saber fazer um cálculo matemático. Agora, se pegar uma pessoa que tem pós-doutorado em matemática, ela faz cálculos extraordinários. Nem por isso o bebê de 1 ano não tem inteligência. Seria mais ou menos a mesma analogia. E aí vem a outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 595. Os animais têm livre-arbítrio? Eles têm poder de decisão, de discernimento sobre os atos? Não são simples máquinas como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Eu até grifei essa frase, deixei em negrito, não são simples máquinas como supondes, porque se o animal não tivesse uma certa inteligência, algo que habite o corpo deles e que pré-exista com a morte física, eles seriam máquinas. E nessa questão tem uma resposta bem clara, que não são simples máquinas como supondes. Mas é claro que eles não têm consciência total dos seus atos. Então o livre-arbítrio deles não pode ser comparado com o do homem. E aí a gente vamos debater um pouco sobre as características dos animais. Há diversos relatos na literatura, não espírita inclusive, de comunicações telepáticas com o homem e de fenômenos de clarividência. Há alguns relatos sobre Freud, que tinha uma cachorrinha da raça Chow Chow e que ela avisava quando a sessão terminava. Então, isso daí é uma certa inteligência que a gente consegue perceber, e ela não tinha relógio, né? Então, a gente consegue perceber quais são as características dos animais que a gente muitas vezes deixa de lado. E os fenômenos de clarividência, esse pesquisador da Inglaterra, ele tem um livro, quem quiser pesquisar também na internet, ele fala muito de relatos de animais que sabem quando o dono está chegando. Quem tem animal em casa pode perceber que às vezes uma outra pessoa da casa está chegando e ele já vai na porta esperar. Eles também têm alguns relatos de que o telefone toca, o cachorro já vai lá esperar, porque sabe que é o dono que está ligando. Então, há muitas outras coisas ainda para a gente perceber e descobrir em relação aos animais. E isso também pressentimentos. Há animais que pressentem, às vezes, tempestades, a gente percebe isso muito nas aves. Agora, uma outra questão muito debatida no meio espírita. Os animais possuem espírito? Eles possuem um princípio inteligente. Esse princípio evolui com as diversas reencarnações. Cada um chama de um jeito. Tem gente que chama de princípio inteligente, princípio espiritual. A gente tem que entender que é algo que anima o corpo, como na outra questão que a gente viu, eles não são simples máquinas. Então é algo que anima o corpo e que continua mesmo após a morte física do corpo. Então, é um princípio de espírito, não é como o nosso, não é um espírito igual ao dos humanos, mas é um princípio espiritual ou princípio inteligente. A gente pode encontrar das duas formas. E é claro que é diferente do espírito na espécie humana. Assim como a inteligência deles é diferente da nossa, o espírito também é. E a gente encontra na literatura espírita essa frase: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem. No Livro dos Espíritos, na questão 597, há uma pergunta: pois se os animais têm uma certa inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Então, mais uma vez, demonstra que existe alguma coisa que tem continuidade após a morte física. E aí, na questão 597A, será esse princípio uma alma semelhante à do homem?
É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem distância a que medeia entre a alma do homem e Deus. Então a gente vê que, mais uma vez, eles estão afirmando que existe um espírito, mas, claro, inferior ao do homem. Então, não é porque tem essa distância, a distância dos animais para o homem é a mesma da nossa para Deus, que a gente vai dizer que eles não têm esse espírito, ou esse princípio inteligente, ou esse princípio espiritual. Mas existe sim algo que anima esse corpo. E aí, se a gente sabe que existe um espírito, ou da forma que vocês queiram falar, até porque o nosso vocabulário é muito pobre, talvez a gente não tenha encontrado uma palavra ideal para definir o que é isso que anima o corpo do animal, porque às vezes falar espírito seria característica do homem. Então, vamos adotar aqui como o princípio espiritual. Então, se existe isso, quando os animais desencarnam, o que acontece? No plano espiritual, há colônias específicas. Quem já teve a oportunidade de ler os livros do Marcel Benedetti, há diversos relatos de colônias específicas para animais. Então, essas colônias prezam a harmonia e a individualidade. Os répteis, os insetos, os mamíferos aquáticos, eles ficam próximos ao habitat, nas colônias espirituais, mas mais próximas de onde eles viveram. E há também outros relatos dos animais no plano espiritual, mas que eles são plasmados em outras colônias. E sempre, se há animais no plano espiritual, é com um fim útil. A gente vê também na literatura espírita relatos de expedições no plano espiritual, no umbral, que eles vão com cães. Então, sempre um fim útil. O animal também não vai ficar no plano espiritual somente para enfeitar. Tudo na natureza, tudo na criação divina tem um fim útil. E para comprovar isso, no próprio livro Nosso Lar, nós temos alguns relatos dos animais no plano espiritual. Um deles é: aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral. Animais que mesmo de longe pareciam iguais aos moares terrestres. Então, só para comprovar a existência desses animais no plano espiritual. E quando a gente fala de animais, é mais fácil a gente pensar nos domésticos, mas a gente tem que lembrar desde a formiguinha até o elefante. Em relação à evolução e reencarnação, como disse desde o começo, nós estamos aqui encarnados e o nosso destino é a perfeição. E esse princípio espiritual também evolui desde o mineral até para as bactérias, protozoários, fungos, vegetal, animal, até chegar no homem. Então, com as sucessivas reencarnações, com as sucessivas experiências, esse princípio vai evoluindo até chegar no espírito que habita o humano. E esse princípio inteligente ou princípio espiritual, no mineral, é algo mecânico, é atração. Por exemplo, o girassol, a gente vê que ele se vira para a luz do sol. Desculpa, no mineral é a atração, a força mecânica. No vegetal é a vitalidade, que é a questão do girassol, a sensação. Então ele tem aquela sensação do sol e ele se vira para ele. No animal é o instinto, a inteligência instintiva. Por exemplo, vamos citar os animais domésticos. Um animal, quando está comendo a ração, às vezes a gente pisa na patinha dele, qual que é o instinto dele? Dá uma mordida em você. Então é assim, ele tem essa inteligência, mas predominando o instinto. E no hominal, a razão, a consciência da sua existência, tem consciência dos seus atos, ele usa a razão, o discernimento. Então vejam a evolução da atração, que é o mineral, até a razão e a consciência de todos os seus atos. Essa é a individualização do princípio inteligente. Vai evoluindo até se tornar um espírito.
E então, se esses animais estão desencarnados e eles vão reencarnar, eles não têm esse livre-arbítrio que a gente já comentou, tem um livre-arbítrio bem rudimentar, digamos, né? Não tem total liberdade de ação. Então, como que eles planejariam uma reencarnação? Para isso existem os espíritos encarregados. Então, assim como nós temos os nossos mentores espirituais, os animais também têm os espíritos encarregados desse planejamento reencarnatório. Então, os animais superiores têm esse planejamento mais individualizado. E em escalas evolutivas anteriores é um planejamento um pouco mais padronizado. O tempo de reencarnação varia muito de animais para animais, mas em geral ele é muito mais rápido do que o nosso. Porque se a gente pensar, os animais, eles sofrem, a gente vai entrar nesse tema da dor mais para frente, mas eles não têm muito o que resgatar e o que aprender, porque eles ainda estão, como a gente falou, uma inteligência mais instintiva. Então não tem por que eles ficarem tanto tempo no plano espiritual. Então, em geral, esse tempo de reencarnação é mais curto do que o nosso. E há animais nos mundos mais evoluídos. Se a gente pensar, isso é lógico. Se existem vidas em outros planetas, existem planetas mais ou menos evoluídos que o nosso, com certeza os habitantes, sejam homens ou animais, também vão acompanhar a evolução do planeta. Há relatos de animais em Júpiter que são muito mais evoluídos, que eles inclusive desenvolvem tarefas domésticas, têm a comunicação muito mais avançada. Então, assim como na Terra há animais, em outros mundos também há, e cada um de acordo com a evolução. Agora, um tema sobre a dor dos animais. Muitas vezes as pessoas nos falam, né? Mas por que os animais sofrem se eles são puros, se eles não têm o que resgatar? Qual que é o intuito, então, de tanto sofrimento dos animais? Aí no livro Depois da Morte, de Leon Denis, há uma explicação. A dor é o caminho do aperfeiçoamento. Física ou moral, é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. No livro O Reformador, de Emmanuel, ninguém sofre de um modo ou de outro tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de prova, a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Então a gente vê que a dor é para ajudar na evolução deles. Quantas vezes uma criança precisa tomar um choque na tomada para entender que não pode colocar o dedinho ali? É a mesma coisa dos animais. Eles precisam, às vezes, passar por algumas provas para se domesticarem e para evoluírem. Não que seja resgate. Aí, ainda no Reformador, temos: o animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Dor física no animal é passaporte para amplos recursos nos domínios da evolução. Então, a dor para eles só serve para evolução e não para resgatar débitos anteriores, porque eles não têm ainda consciência dos seus atos, conforme nós já falamos. E aí vem a outra questão também que eu acho muito importante abordar, que é sobre o consumo de carne, sobre o vegetarianismo. Então, o que a gente tem que lembrar primeiro, que nos matadouros, por mais que tenha o bem-estar animal, aquele abate sem tanto sofrimento, ainda há os sentimentos de medo, tristeza. Isso a gente falando de um abate legal, né? Sem contar os abates caseiros aí que a coisa piora. Então, os animais têm esse sentimento de medo, tristeza, as energias do ambiente não são legais. Muitas vezes eles sentem a agonia do animal que foi abatido anteriormente. E essas energias pesadas acabam impregnando essa carne. E acabam, quando a gente ingere, impregnando também no nosso corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico.
Além da carne ter a digestão mais lenta, por isso recomenda-se não consumir carne em determinadas reuniões na casa espírita, mas ainda ficam impregnadas essas energias de medo, de tristeza, de pavor. Por isso, a gente recomenda, se conseguir, não comer carne. E em relação ao vegetarianismo, o homem ele possui o intestino longo, como o dos herbívoros. Então, nosso corpo já está preparado para uma dieta vegetariana. Anatomicamente, nós já estamos preparados. Mas será que nós estamos preparados psicologicamente? Aí que fica a minha pergunta. É muito válida a iniciativa do vegetarianismo, do veganismo, mas também nós temos que ter consciência e fazer uma mudança gradual. De repente eu amo carne e eu quero parar assim repentinamente, vai ser um pouco difícil. Então vamos começar com um dia sem ingerir carne, um dia na semana, depois vamos mudar para 2 vezes na semana e assim gradualmente até nós nos acostumarmos. E há também, além do vegetarianismo, o veganismo, que é uma outra corrente que não ingere nada de origem animal, nem ovo, nem leite. E nós temos que respeitar todas essas opções. Agora, uma outra coisa que eu acho que vale a nossa reflexão. Eu não como carne, às vezes se eu decidir por ser vegetariana, mas adianta eu não comer carne e eu não cuidar do animal que eu tenho lá no quintal. De repente eu não como carne porque eu tenho dó dos bois, das galinhas, enfim, mas eu deixo meu animal acorrentado no quintal. Então, além de não comer carne, a gente tem que também mudar outros hábitos. E também, além do que entra pela minha boca poder ser nocivo, o que sai dela também. Não adianta eu ser vegetariana, mas eu destilo ódio, eu uso minhas palavras para ofender alguém, eu agrido verbalmente uma pessoa. Então, que a gente possa, se decidir por ser vegetariano, excelente, uma atitude louvável, mas que além disso, haja um conjunto de atitudes. Não adianta eu ser vegetariano e eu agredir o animal da rua. Então, que a gente pense nisso, como um todo. E aí o irmão X, no livro Preparação para a Morte, diz: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Foi o que a gente comentou, de fazer essa mudança gradual, para que seja uma mudança permanente. Não adianta eu ser radical se eu não vou conseguir depois manter isso. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala: se não protegemos nem educamos aquele que o Pai nos confiou como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Então, aqui mais uma vez, a gente tem uma responsabilidade para com os animais. Como a gente pode pedir o auxílio dos amigos espirituais se nós, como tutores de animais, como responsáveis por eles, abusamos deles? Se ainda há necessidade de consumir carne, tudo bem, mas sem extrapolar, sem abusar. Como na natureza, há os carnívoros, mas eles só comem o necessário, não tem porquê ir além disso. E também que a gente saiba respeitar as opiniões dos outros. Se eu ainda sinto necessidade de comer carne, eu não vou julgar quem é vegetariano, quem é vegano, e o contrário também é válido, que cada um respeite a opinião do próximo. E um outro tema sobre a esterilização dos animais, ou a castração. Será que é certo? Será que não é? Nós encontramos na questão 693A do Livro dos Espíritos. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos,
um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as suas necessidades. Então, se nós temos a capacidade de discernir o certo do errado, de pensar, a gente também tem que refletir sobre a esterilização. Será que é válido eu não esterilizar o animal e os filhotes dele, depois nascerem e ficarem abandonados? Pensando numa gata que tem acesso à rua, eu posso não esterilizar porque ela ter o filhotinho é uma coisa natural, mas seria legal eu deixar 6, 7 filhotinhos abandonados na rua? Então, que a gente possa ter bom senso em todas as atitudes, inclusive em relação à esterilização. Além do que, há doenças transmissíveis que esterilizando não vai ter filhote, não vai passar para eles. E agora então eu volto naquela imagem do começo, acho que já dá pra gente ter noção por que eu coloquei ela. Porque todas as espécies de animais, desde o menos evoluído até o mais evoluído, a gente tem nessa foto muitas espécies, vão evoluindo, até chegar no reino hominal. Então, já teve o estágio evolutivo de animal até chegar no hominal. Nós não vamos entrar muito nessa transição de animal para homem, mas que a gente respeite os animais como seres inferiores, mas que precisam de nós para que a gente ajude-os a evoluir para um dia chegar no reino hominal. E agora eu gostaria de falar um pouquinho, não é necessariamente um tema espírita, mas eu acho que vale a nossa reflexão sobre os cuidados adequados com os animais. Então, se nós falamos tudo isso, que os animais têm esse princípio espiritual, é mais um olhar que a gente deve ter atento para com eles e cuidar. Se um animal chegou até mim, se eu sou tutor de um animal, eu tenho que ser responsável por ele, desde o momento que ele chega na minha casa até o último suspiro dele encarnado. Então, eu devo ser realmente responsável pela vida dele, assim como nós somos por uma criança. Ele não tem condição de se manter sozinho. Então, nós temos que cuidar da melhor forma possível e sermos conscientes em relação a isso. Mas aí vem o outro X, os cuidados e a humanização. Até que ponto eu estou deixando o animal exercer suas funções de animal, exercer a sua liberdade e eu estou querendo humanizar ele. Como a gente disse, o animal vai evoluir e uma hora vai ser humano. Mas não adianta eu querer antecipar isso nessa encarnação dele como animal. Então, a gente vê diversos casos, eu já vi, de animais num calor, num sol, de rachar o animal de sapatinho, com a patinha cozinhando. Então, assim, eu vou fazer isso para eu achar bonitinho o animal de sapatinho? Não, eu tenho que saber bem cuidar da melhor maneira, sem humanizar. Vai ter o momento da encarnação dele que ele vai ser um humano, mas não adianta eu querer fazer isso nessa encarnação dele. Então, que a gente saiba também diferenciar o que é para nos agradar e o que vai fazer bem para ele. E também outra coisa sobre os cães e gatos e o Covid-19. Muitos têm falado sobre isso, mas não há nenhuma evidência científica que cães e gatos transmitem o Covid-19 para nós. Não há justificativa nenhuma jamais para o abandono, mas algumas pessoas tendem a achar que por eles transmitirem o Covid, eles vão abandonar. Não há evidência que eles transmitem, não é justificativa para o abandono. O que pode acontecer é como em objetos. O objeto carregar o vírus na sua superfície, o animal também pode, através do pelo de uma pessoa contaminada, passar a mão no animal, tudo isso. Mas eles não transmitem o vírus de animal para humano da maneira que a gente vê na televisão a transmissão de humano para humano. Então, se houver a necessidade de passear com os animais, se for extrema necessidade, animais que ficam irritados, estressados em casa, quando for passear, chega em casa, faz a higiene correta das patinhas. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês podem procurar saber de algum veterinário. Então, faça a higiene correta. Se alguém for fazer carinho no animal, que tenha as mãos bem higienizadas, mas não há evidência que há transmissão de animais para humanos. Então, só um parêntese para a gente ficar com isso bem certinho na cabeça e para a gente poder também
multiplicar essas informações. E algumas coisas que eu gostaria que ficassem para a gente refletir depois dessa pequena explanação. O nosso compromisso para com os animais. Então, mais uma vez, conforme eu disse, se eles estão numa escala evolutiva inferior à nossa, nosso compromisso para com eles, assim como para com as crianças, principalmente com os animais domésticos. Se a gente é tutor, a gente tem que ter a responsabilidade, a gente sabe os cuidados, o animal não vai aparecer na nossa casa, a gente que permite que ele entre, a gente que compra, que adota, então nós temos que ter um compromisso para com eles. Os animais fora da nossa casa, para que eu vou engaiolar um passarinho de vida livre? Para que eu vou fazer uma pesca predatória? Então nós temos compromisso com todos os animais, sejam eles silvestres, domésticos, todos. A gente tem um compromisso sério de amá-los e respeitá-los. E eu já me adiantei, né? O respeito. Quantas pessoas dizem, mas eu não gosto de animais, eu não tenho. Se você não gosta, se você não quer ter na sua casa, respeite. Não maltrate, não agrida, respeite. Assim como a gente deve respeitar o nosso semelhante, nós devemos também respeitar os animais. E as preces? Quantas vezes nós lembramos de fazer uma prece pelo animal? Eles também necessitam das preces, as preces também ajudam. Eu, na minha experiência profissional, já vi várias vezes animais angustiados, sofrendo, e a partir do momento que eu fiz uma prece do coração, o animal ficou sereno. Então vamos incluir os animais nas nossas preces, sejam eles animais sofredores, qualquer tipo de prece, mas vamos incluí-los também, lembrar deles nas nossas preces. E agora eu gostaria de passar um videozinho só para a gente refletir depois. Então, com esse vídeo também, com a proximidade do Dia das Mães, a gente vê essa mãezinha, quanto amor ela devota aos seus filhotes. E nós que julgamos, né, que a gente fala que os animais são seres inferiores, quantas lições eles têm a nos dar de amor sincero, amor puro, resignação. Então, eles aprendem muito com a gente, mas nós também temos muito a aprender com eles. Quantas vezes nós chegamos em casa irritados, estressados, e o animal está ali, com seu amor incondicional, pronto para nos alegrar, mesmo que nós fiquemos bravos com eles, eles já esquecem rapidinho o que se passou, não guardam mágoas. Então, quanta coisa eles têm a nos ensinar. Esse vídeo mostra o amor mais puro e sincero. Ao mesmo tempo que algumas mães abandonam seus filhos, essa mãe, a felicidade por reencontrar os seus filhotes. Então, que a gente possa tê-los também como exemplo de amor incondicional, de companheirismo, de respeito também, e que a gente possa refletir sobre esse vídeo. E agora também eu gostaria de deixar uma mensagem final para que a gente possa refletir.
Então era isso que eu tinha para deixar para vocês nessa noite, para reflexão. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço cada um de vocês que assistiu essa live, agradeço muito o apoio do Matheus e da Gabi. E na próxima terça-feira continuaremos com as palestras às 20 horas. Na próxima terça será o Dr. Wagner Sofiati com o tema Sede Perfeitos, aqui também pelo Facebook, e aguardamos todos. Vamos aproveitar agora esses momentos finais para fazer uma prece. E fica também essa frase para reflexão, eu vou só ler antes da prece. Quando o homem aprender a respeitar até o ser menor da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Então agora, vamos mais uma vez fechar nossos olhos, agradecer por essas reflexões, agradecer por essa natureza tão perfeita, agradecer novamente pela nossa vida e pedir aos amigos espirituais que nos iluminem, nos ajudem a nos melhorar a cada dia, que iluminem o nosso planeta, que possamos passar por esses momentos difíceis e crescer a cada dia, que possamos ser diferentes após tudo isso. Que todos os lares e todas as pessoas que estão assistindo essa live, os lares dos nossos familiares, amigos, sejam iluminados e que todos os animais também sejam amparados, que a equipe espiritual esteja conosco, nos dando força, fé, coragem e serenidade. Que assim seja.